Olá pessoal, Enem. Vamos ver uma questão interessantíssima de campo magnético. Essa questão ela caiu na prova da AMAN SpaceX em 2014. A questão é mais aproveitar essa questão para a gente revisar o campo magnético em um fio condutor, passando por uma corrente, passando por esse fio condutor uma corrente I, e também o campo magnético que é gerado por uma espira também com corrente I. Então é uma questão importante para fazer essa revisãozinha. Campo magnético em duas situações, fio e espira, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu não coloquei o enunciado todo, questão bem clássica, no Google, colocando lá você vai achar essa questão, que diz o seguinte, ó, eu tenho dois fios A e B, tá? Bastante extensos os dois. Um tem a corrente, tá? De baixo para cima, de cima para baixo, melhor dizendo. Outra de baixo para cima. Os sentidos das duas correntes são diferentes, tá? A espira, né, tem esse sentido aqui da corrente aqui, o sentido anti-horário. E o que é que a questão pede? Por isso que é uma revisão importante para todos nós. O que é que a questão pede? Pede para determinar o campo magnético resultante no centro da espira. Ele quer, ó, o vetor campo magnético, a resultante do vetor campo magnético, tá? No centro da espira. Produzido, então é resultante, ó, produzido pelo fio A, pelo fio B, tá certo? E pela própria espira. Olha que interessante. Então, esse fio aqui, passando por ele uma corrente I, nós sabemos que ele produz o campo magnético, né? Na região aqui perto do fio. Esse outro fio produz também um campo magnético. E essa espira também produz um campo magnético. Então são três campos magnéticos que são produzidos nessa região. E ele quer saber neste centro aqui, no centro da espira, qual é o vetor campo magnético resultante. É isso a questão, tá bom? Olha que interessante. O raio da espira aqui foi dado como sendo π sobre 4 metros. Tá? A distância desse fio A ao fio B são 2 metros. Do fio B ao centro, 2 metros. E o raio π sobre 4 metros. Com essas informações e sabendo, né, essa constante aqui, tá? Da constante aqui da permissividade magnética, tá certo? Nós conseguimos determinar o campo magnético resultante. Então vamos lá rapidamente. Então eu sei que o campo magnético resultante aqui, a intensidade dele, tá certo? A intensidade dele, inclusive vou colocar de forma vetorial, tá? Vai ser a soma vetorial do campo magnético produzido pelo fio A mais o campo magnético produzido pelo fio B mais o campo magnético produzido pela espira. Pronto. Então o vetor resultante é a soma desses três vetores aqui, tá bom? Então eu preciso calcular cada um desses vetores aqui. E aí eu vou saber se tem mesmo sentido, nós sabemos mesma direção e mesmo sentido, a gente soma os módulos. Se tem mesma direção, sentidos contrários, nós subtraímos. Se são perpendiculares, nós usamos a regra do paralelogramo ou método do polígono. E assim por diante. Então, ou seja, é uma questão de soma vetorial. E eu preciso saber calcular o módulo de cada um desses vetores. E eu preciso saber a direção e o sentido também. Por isso que essa questão é importante de revisão, né, para a prova de ciências da natureza. Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular aqui a intensidade desse vetor aqui, A. Tá certo? E depois vamos ver a direção e o sentido dele. Vetor A. Olha, vetor A do campo magnético é produzido por esse fio. Nós sabemos que a regra da mão direita, né, vai nos dizer qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético produzido por esse fio. Nós sabemos que o sentido da corrente é para baixo, tá certo? O sentido é para baixo. Então coloca-se o polegar da mão direita no sentido da corrente, tá? Como eu quero saber o campo magnético produzido no centro da espira por esse fio, então eu vou até a espira, tá?
o polegar no sentido da corrente, ó, saindo da espira, tá? Então, o campo, as linhas de indução magnética estão aqui, ó, perpendicular a essa espira, tá? Então, perpendicular a essa espira. Então, nesse caso aqui, ó, é saindo aqui da espira, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um primeiro campo magnético aqui, que eu vou colocar aqui, ó, no centro, e eu vou colocar que é saindo. Saindo, né, uma flecha saindo do quadro, eu represento por a ponta da flecha aqui, ó. Então, essa representação do vetor campo magnético A, tá certo? Vou colocar assim, ó, do vetor campo magnético A. Então, aqui no centro, saindo. E como é que eu calculo a intensidade dele? Nós sabemos que um fio condutor que tem uma corrente elétrica, tá? Pela regra da mão direita e o sentido da corrente do polegar aqui, nós sabemos que produz a direção e o sentido, e nós sabemos que quanto maior a corrente elétrica, maior esse campo magnético. Nós sabemos também, tá, que o campo magnético é produzido, né, ao redor do fio. O campo magnético é produzido ao redor do fio. Então, esse campo magnético produzido por esse fio aqui, ó, é produzido aqui, ó, tá? Perpendicular ao fio, né? No caso aqui, passando por aqui, também, passando por todas as circunferências, digamos assim, concêntricas, tá? Concêntricas, né? Cujo centro vai ser o fio aqui. Então, vai passar por aqui, por dentro aqui, ó, vai passar por esse ponto aqui, e nesse caso aí, vai ser inversamente proporcional à distância. Porque quanto mais perto do fio, maior a intensidade desse campo magnético. Então nós sabemos que aqui embaixo, né, ele vai ser o quê? Ó? Vai ser inversamente proporcional a 2π vezes o raio. Tá? 2π vezes o raio. Por quê? Porque o fio condutor aqui com a corrente elétrica aí, ó, tá, produz um campo magnético, como nós já vimos, ó, um campo magnético, tá, perpendicular ao fio. Então, perpendicular ao fio, ó. Aqui é o centro, tá? Perpendicular ao fio. Vamos supor que passa aqui pelo centro, né? Se é assim, ó, tá? Vai ser exatamente saindo aqui, né? Fazendo esse movimento aqui, ó, da corrente, tá certo? Ou desculpa, do campo magnético, tá bom? Resultado aqui, ó. Então, neste ponto aqui, vai ser diretamente proporcional à corrente, inversamente proporcional ao comprimento da circunferência. Quanto maior a circunferência, tá, do campo magnético produzido, cujo centro vai ser o fio, passando exatamente perpendicularmente a essa circunferência, menor é o campo magnético. E aqui a gente coloca a constante magnética aqui, ó, a constante aqui magnética. Então, resultado, com esta fórmula, eu consigo calcular a intensidade do primeiro vetor. A intensidade desse primeiro vetor, que eu já sei que é a direção que tem o sentido. Tá certo? Vamos fazer aqui, ó. A intensidade vai ser igual. Quem é Mi? Mi foi dado aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro a menos 1. Ampere a menos 1. Tá certo? Ó, ampere a menos 1. Tá? Essas unidades aqui, ó, são as unidades do campo magnético, Tesla, né, do comprimento, metro, e da corrente, ampere. Aí você tem a unidade aqui da constante. Tá? Multiplicado. Quanto é a corrente? Olha, a corrente elétrica neste fio, no fio B e na espira, tem o mesmo valor, 1 ampere. Foi dado na questão, tá bom? Então, vezes 1 ampere, tá bom? Então, o resultado, vou apagar aqui, dividido por quanto? 2π vezes, quanto é o raio? Olha, o raio, tá, na verdade vai ser a distância do fio aonde eu quero calcular o campo magnético, tá? Aonde eu quero calcular o campo magnético. Essa distância aqui vai ser 2 metros, mais 2 metros que eu quero calcular o campo magnético no centro. Então vai ser 4 metros. Tá bom? E agora, pronto. Já tenho a direção e o sentido e já tenho o módulo. Ó. Corta 4π com 4π, tá certo? Corta metro com metro, ampere com ampere menos 1, e aí eu vou ter o quê?
a intensidade do campo magnético vai ser igual a quanto, gente? Ficou só aqui, ó, 1 sobre 2, ou seja, ficou meio vezes 10 a menos 7 Tesla. Olha que beleza. Tá? Então já temos a primeira intensidade do primeiro vetor campo magnético produzido no centro da espira, como também a sua direção e o seu sentido. Rapidamente, vamos calcular o vetor produzido, o vetor campo magnético produzido pelo fio B. O sentido agora é para cima. Regra da mão direita. Polegar para corrente. Os dedos aqui apontados aqui onde eu quero calcular o campo magnético. Ó. Entrando aqui no centro aqui da espira. Tá? Então, o campo magnético vai ser entrando. Então, o campo magnético no centro aqui, produzido por esse fio B, tá? Vai ser, ó, né, circunferências concêntricas, tá? Produzido aqui ao redor do fio, cuja distância aqui, no caso, eu quero só aqui nesse ponto 2 metros, ó, de distância do fio. Então, isso aqui vai ser um vetor entrando no quadro, tá? Pela regra da mão direita. Entrando, nós vamos ver a parte de trás da seta. E esse vetor aqui é o vetor o quê? Vetor campo magnético do fio B. E a fórmula é a mesma, ó. É vetor campo magnético produzido por um fio. Vetor campo magnético produzido por um fio vai ser igual a μ vezes I sobre 2πr. Tá certo? Então aqui, ó, quem é μ? 4π, 10 a menos 7. Quais são as unidades? Tesla, metro sobre ampere. A corrente, 1 ampere. Tá? Então nós sabemos que a corrente, todas as correntes dos dois fios da espira também é igual a I, igual a 1 ampere. Dividido por quanto? 2π. Qual o raio? Eu quero calcular o campo magnético produzido por esse fio. A que distância desse fio? Do centro aqui, 2 metros. Olha que questão interessante. Então, a intensidade do vetor campo magnético produzido pelo fio B vai ser igual a quanto? Dá para cortar alguém? Olha, 2 vezes 2, 4π. 4π com 4π. Eu corto metro com metro. Eu corto ampere com ampere menos 1. E aí eu tenho o quê? Ó? O que é que sobrou? Sobrou 1 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá? Calculamos o segundo vetor campo magnético. Tá? E agora só falta calcular o terceiro vetor, que é o vetor campo magnético produzido por esse fio em forma de espira, no centro da espira. A regra da mão direita também diz a direção e o sentido desse vetor. Então, você pega a regra da mão direita, né? Você pega o polegar no sentido da corrente, tá? Então, vou ficar aqui desse lado aqui do quadro, ó. A corrente é assim, ó. Então, no sentido da corrente, ó, saindo no centro, tá? Então, é saindo aqui no centro da espira. Os meus dedos, tá? Meus dedos fechando a mão, eles vão dar a direção e o sentido. Então, é perpendicular aqui, tá? Perpendicular aqui à espira, tá? E, no caso, saindo. E nós sabemos que saindo, qual é a representação do vetor saindo do quadro? Pontinho ou um X? Pontinho. Porque quando sai, eu consigo enxergar o que? A ponta da flecha. Então, isso aqui é o vetor campo magnético da espira. Tá certo? Deu para entender? Então, neste caso, como é que eu calculo agora a intensidade? Só está faltando isso aqui, ó, rapidamente. Qual a intensidade desse vetor produzido, vetor campo magnético produzido por uma espira que passa uma corrente elétrica aí? Tá? Esse campo magnético é no centro da espira. Esse campo magnético aqui, ele não é circular, tá? Como é o campo magnético produzido por um fio, tá? Que é um vetor circular. Tá? Por isso que nós usamos 2πr no denominador. Agora eu quero calcular um vetor que produzido por uma espira que passa por uma corrente, mas é produzido só no centro. Tá? A partir da regra da mão direita, o vetor, a linha de indução magnética sai do centro. Então ela só depende do raio. Ela não depende do comprimento da circunferência.
Então a fórmula é muito parecida, ó. Mi vezes I, só que ao invés de ser sobre 2πr, é só sobre 2r. Tá? Porque só depende dessa distância aqui, ó. Tá bom? Resultado, bem rápido aqui, a intensidade desse vetor vai ser quanto? 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante μ que foi dada, né? Tesla, metro, ampere menos 1. Quanto é a corrente elétrica? No fio, nos dois fios e na espira? 1 ampere. Dividido por quanto? Por 2. Quanto é o raio da espira? Olha, ele disse que esse raio aqui, tá até aqui, ó, é π sobre 4 metros. Então, ó, π sobre 4 metros. Tá certo? O que é que a gente pode simplificar aqui? Olha, nós podemos simplificar metro com metro, ampere com ampere menos 1, fazendo a primeira análise dimensional, né? E aqui eu posso simplificar aqui, ó, 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Então ficou a intensidade do campo magnético vai ser igual, tá? Vai ficar, aqui em cima ficou apenas o quê? 4π, 10, desculpa, o π, ele também vai embora, né? Ó, corta π com π, certo? Então ficou 4 vezes 10 a menos 7, né? Tesla, e aqui embaixo ficou quanto, pessoal? Ficou 1/2, tá? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a intensidade vai ser igual a quanto? 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá? Então eu tenho agora 3 vetores. E eu tenho as 3 intensidades. E eu tenho as 3 direções dos 3 sentidos. Quais são? Olha, BA, BB e BE. Tá? Esses 3 vetores, todos eles são perpendiculares à espira. Todos eles são perpendiculares ao centro da espira. Então eles têm a mesma direção. Só que 2 têm o mesmo sentido. BA e BE têm o mesmo sentido. Então eu vou somar esses 2 aqui que estão no mesmo sentido e vou subtrair o campo magnético do fio B, que está entrando no 4, está no sentido contrário. Então a soma desses 3 vetores vai ser o quê? Ó? Vou fazer aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui, apagar essa constante aqui. Então vai ficar o quê? Ó? Intensidade do vetor resultante. 2 vetores estão no mesmo sentido. Soma-se. Mesmo sentido, mesma direção. Quanto é a intensidade de BA? Meio vezes 10 a menos 7, o que? Tesla. Quanto é a intensidade do vetor campo magnético da espira? 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Quanto é a intensidade do vetor que está no sentido contrário, que é o do campo do fio B? Menos porque está no sentido contrário, mesma direção no sentido contrário, subtrai, vai ser menos 1 vezes 10 a menos 7, o que? Tesla. Tá? Então, estou fazendo o quê? Soma vetorial. Tá? Estou somando 3 vetores, todos na mesma direção, 2 no mesmo sentido, no sentido contrário. Meio mais 8, 8,5. 8,5 menos 1, 7,5. 7,5. Todas as potências estão 10 a menos 7. Por isso que eu posso fazer isso. Então, nós sabemos aqui que eu estou somando potências de 10 aqui, as mesmas potências de 10, tá? Então, é como eu tivesse aqui, ó, tá? 8 meia maçã, mais 8 maçãs, menos 1 maçã, né? Vai dar igual a quanto? 7,5 maçãs, tá? Tesla, ó. Então, esta é a resposta, porque a questão pede o quê, ó? Determina a intensidade do vetor indução magnética resultante no centro da espira. Tá? Questão importante aí para a gente revisar fios, tá? Com corrente elétrica e espira. Tá? Obrigado, até a próxima.